Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu tenho certeza que vocês já perceberam a politicagem que está sendo feita em cima do tema do coronavírus aqui no Brasil. Vocês com certeza já perceberam que quem gosta do Bolsonaro só divulga aquilo que é bom para o governo e quem não gosta só divulga aquilo que é ruim, que faz mal para a imagem do governo. E aí, esses grupos lutando por seus políticos de estimação, seja pelo Bolsonaro, seja pelo Lula, seja pelo João Dória ou por qualquer outro, faltam a verdade, maquiam os dados e mentem para a população com o objetivo de agradar a interesses políticos, com o objetivo de satisfazer o interesse da politicagem, não o interesse da saúde pública ou o interesse do bem-estar da maioria da população. Então eu resolvi abordar os temas aqui da maneira mais neutra possível, mesmo sendo eu um opositor do governo, eu não escondo isso de ninguém, vou tentar abordar isso da maneira mais neutra que existe. E o primeiro assunto que eu quero abordar aqui é essa narrativa de que o Bolsonaro pegou dinheiro da União, repassou para os governadores e os governadores malvados estão embolsando o dinheiro do Bolsonaro e não estão cuidando da população. Que o Bolsonaro deu dinheiro para cuidar da pandemia e os governadores estão embolsando tudo. E sobre isso eu quero falar duas coisas. A primeira delas é que o dinheiro não vem da União. O dinheiro vem dos estados, ele é produzido nos estados. Quem produz dinheiro e paga imposto não é o funcionário público que está lá no Distrito Federal. Quem produz, paga imposto e faz esse país rodar é o empresário, é o comerciante, é o trabalhador. São essas pessoas que fazem o país funcionar, que pagam os tributos. Aí esses tributos eles vão para Brasília, e lá em Brasília, o governo federal repassa para os estados. Então funciona assim. Imagina, tá aqui o trabalhador no estado, tá aqui Brasília. O trabalhador paga o imposto vai para Brasília, Brasília define os repasses e passa de volta para o trabalhador. Correto? Inclusive, é bom lembrar, existem estados que pagam muito mais do que recebem nessa questão de impostos. São Paulo é o maior exemplo deles, que recebe 11 vezes menos do que paga para a União. Então, não existe essa história de que o Bolsonaro foi bonzinho e deu dinheiro para os estados. Não, o Bolsonaro cumpriu com a obrigação constitucional dele de repassar esse dinheiro. Fez apenas isso. E aí, chegamos ao segundo ponto, o ponto de que sim, os governadores estão fazendo uma má gestão em muitos estados. Existem casos graves de corrupção no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, indícios graves em São Paulo, em muitos lugares do Nordeste, no Amazonas. E isso precisa, sem dúvida alguma, ser verificado. Como isso é feito? Através de uma CPI na Assembleia Estadual de cada respectivo estado. Funciona assim: se existe indício de corrupção no uso da verba por parte do governo de Minas Gerais, por exemplo, vou dar o exemplo daqui, quem deve investigar isso é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais através de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. É feito um pedido de CPI embasado nos indícios de irregularidade e aí nessa CPI são colhidas provas, analisados depoimentos, são chamadas pessoas para depor e após isso os resultados dessa CPI são encaminhados ao judiciário, inclusive, para que seja feito todo o devido processo legal e aí o governador seja punido caso exista alguma irregularidade. Vai acontecer CPI do coronavírus aqui em Minas Gerais. Se houver indício de irregularidade imputado ao Romeu Zema, ele vai ter que sofrer as consequências de acordo com o que define a lei. Aí pode acontecer o impeachment, pode acontecer a prisão, podem acontecer todas essas coisas. Esse é o caminho através do qual as coisas devem funcionar, através de como as coisas são resolvidas. Aí a suspeita que existe sobre má gestão, sobre desvios e problemas
no âmbito federal, deve ser tratada numa CPI no Congresso Nacional, que vai acontecer no Senado e, inclusive, graças ao Rodrigo Pacheco, ela também vai abranger os repasses feitos aos estados pelo governo federal, não vai se intrometer em todos os gastos de saúde de cada governo dos estados, mas vai analisar o que diz respeito aos repasses que vieram do governo federal. Isso é uma zona cinzenta no direito, não dá para se dizer com certeza se é o adequado ou não, mas eu particularmente, minha opinião, é que não há problema em investigar. Inclusive, eu sou um grande entusiasta da questão da transparência. O governo deve ser transparente para os cidadãos. Os dados devem ser de fácil acesso. Entendem? E eu acredito que isso é uma posição independente de ideologia. Veja, não é porque eu sou um liberal que eu sou a favor de transparência. Eu acredito que quem é esquerdista, quem é conservador, quem é de extrema direita, de extrema esquerda, deve ter o mesmo apreço pela transparência de como o governo gasta o dinheiro para os cidadãos. Isso aí, para mim, é uma base, um pilar da administração pública, independente de ideologia, independente de opinião política, de todas essas coisas, não é mesmo? E agora, eu queria ir para o segundo ponto em que eu quero tratar nessa questão aí de coronavírus, que é a questão das vacinações. Porque quem gosta do governo diz que o Brasil está indo muito bem na vacinação, que somos o 5º país no mundo com mais pessoas vacinadas, e isso nos coloca num patamar aí de país de primeiro mundo, que nós estamos indo absolutamente bem. Enquanto quem não gosta do governo diz que em números relativos estamos no 58º lugar na vacinação e por isso o governo está indo muito mal. Então eu resolvi aqui explicar para vocês o que é essa questão de vacinação absoluta e relativa. Imagine 2 países, um com 100 milhões de habitantes e outro com 10 milhões de habitantes. Imagine que o primeiro país vacinou 10 milhões de pessoas e o segundo país vacinou 5 milhões de pessoas. O número absoluto é o seguinte: você pegar o número total e ver qual vacinou mais. Aí, obviamente, você vai perceber que o país número 1 está melhor. Afinal, 10 milhões é maior do que 5 milhões, correto? Mas se você fizer isso em números relativos, isso é, a quantidade de pessoas vacinadas em relação ao número de pessoas que existem naquele país, você vê que o país 1, que tem 100 milhões de habitantes e vacinou 10 milhões de pessoas, vacinou só 10% da população. Enquanto o país 2, que tem 10 milhões de habitantes e vacinou 5 milhões de pessoas, vacinou 50% da população. Então, obviamente, para medir essa questão de ranking de vacinação, de ver qual país está vacinando mais, o que faz sentido mesmo é medir a quantidade de vacinação relativa e não a absoluta, porque sendo a absoluta, o país que tem uma população de 200 milhões, que nem o Brasil, vai ficar na frente de todos mesmo. Somos um país continental. Então, realmente, quando os governistas dizem que estamos indo muito bem porque estamos em 5º lugar, eles estão mascarando os dados. E aí, eu quero partir para o seguinte ponto, de que muitos dão o argumento de que o Brasil não é rico, que o Brasil não tem recurso suficiente e por isso que estamos em 58ª posição. Mas eu gostaria de trazer um outro dado para esse debate aqui. O dado de que o Brasil é o 14º país no mundo com a maior carga tributária. Sabem o que isso significa? Que entre os mais de 200 países no mundo, o Brasil está lá no topo em cobrança de imposto. É o 10º país que mais recolhe dinheiro do seu povo.
É o 10º país que mais... 14º, desculpem, país que mais recolhe tributos. Está lá na cabeça da lista junto com países como a Finlândia, a Bélgica, Hungria, Luxemburgo. Só países que a gente considera chiques, né? Países de primeiro mundo, que a gente considera lugares bons para passar as férias, para viajar, só lugar bom. Mas existe também outra lista que é um tanto preocupante, de que o Brasil, mesmo estando em 14º lugar na maior quantidade de tributos, né, no ranking de arrecadação de tributos, ele está em último lugar na lista que mede a questão, né, da compensação entre arrecadação e retorno, que mede o quanto os impostos retornam para a população. Numa lista de 30, dos 30 países que mais arrecadam imposto, que mais tem a carga tributária elevada, o Brasil está na lanterna. É o que fornece o pior resultado de todos. Então vocês acham que é justo esse argumento de que o governo não tem dinheiro, de que o governo não consegue vacinar uma parcela maior da população porque falta dinheiro, sendo que somos a 14ª maior carga tributária do mundo, né? 14º país que mais paga imposto no mundo e o que menos tem retorno. E esses dados não começaram a ser computados agora no governo Bolsonaro, não foi ontem que começaram a listar isso. É desde sempre. O Brasil é um país roubado, o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país que arrecada demais, enche o bolso de político demais e o retorno para a população é zero. Ao invés de comprar vacina para a gente estar em pelo menos 20º lugar no ranking de vacinação no mundo, o que acontece é que o presidente paga férias para ele mesmo de 2,5 milhões de reais. O que acontece é que o judiciário recebe salários acima do teto constitucional quase todos os meses. O que acontece é que o alto funcionalismo recebe acima do teto e está dilapidando os cofres públicos, dilapidando o patrimônio do povo, enquanto o povo brasileiro mesmo fica sem vacina, sem cuidado, sem recurso, sem auxílio emergencial, sem absolutamente nada. Então, pessoal, esse é o meu recado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido interessante. E, por favor, se inscrevam no canal, cliquem no joinha e no sininho. Até a próxima. Valeu. E eu gosto muito de todos vocês.